Fala, Marção. Cara, o Eric tá aqui do lado, precisando dormir, mas está acordado. Obrigado por perguntar, pelo carinho. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos à nossa específica. Uma específica feita com muito carinho, né? Uma específica voltada para a aprovação de vocês. O objetivo não era obter muitos alunos, eram poucos alunos para que a gente possa trabalhar de forma bem tranquila, bem minuciosa, para preparar vocês de fato para qualquer prova que você for prestar. É lógico que o nome é Reta Final Enem, mas qualquer prova que você for prestar, a gente vai trabalhar aqui pelo menos história, por exemplo, a gente vai trabalhar o top 10 do Enem, né? E hoje, eu escolhi a aula de hoje, uma mesma aula que eu já ministrei mais cedo, até para poder trabalhar de forma bem tranquila. Uma aula, quando você trabalha ela mais de uma vez no mesmo dia, na segunda vez você aprofunda ainda mais o conteúdo, né? Enfim, o tema da nossa aula de hoje é o Top 1 Enem, né? Na verdade, existe uma discussão muito grande entre nós, professores de história, se africanos ou patrimônio, cultura e memória, qual dos dois conteúdos é o top 1 Enem, né? Com a prova do ano passado, acabou que africanos ficou exatamente com uma questão a mais. Mas até o ano passado, o top 1 Enem era patrimônio, cultura e memória, que é o tema da nossa aula de hoje, né? É que no ano passado, a prova do Enem trabalhou 3 questões sobre africanos. 3 questões, né? Sobre a cultura africana, a África medieval, né? A África depois moderna, o processo abolicionista brasileiro, que é algo que cai sempre. Mas africanos vai ser tema da nossa aula da semana que vem. Semana que vem a gente vai trabalhar africanos. Hoje, o tema da nossa aula é patrimônio, cultura e memória. Top 1, top 2 do Enem. Questão garantida na prova do Enem em janeiro. Garantida. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Nesse plano de fundo. Alguém consegue identificar esse plano de fundo? Alguém sabe que plano de fundo é esse? E aí? Que plano de fundo é esse? Eu vou dar uma dica, hein? Esse plano de fundo fica na cidade do Rio de Janeiro. Fica na cidade do Rio de Janeiro e era, ou melhor, é considerado um dos locais mais importantes da história brasileira, né? Muito bem, Mônica, muito bem mesmo. Porque identificar o Museu Nacional do Rio de Janeiro através dessa foto, geralmente não é muito fácil. Aquela foto aérea é mais fácil. Inclusive, eu coloquei essa para dificultar um pouco. Perfeito, perfeito. Essa foto que está atrás de mim é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que em 2018 pegou fogo, obviamente, por uma não preservação do patrimônio cultural brasileiro. A grande verdade é que o patrimônio cultural brasileiro, ele não é preservado como deveria ser preservado. E é justamente por isso que o Enem cobra tanto questões sobre patrimônio cultural. Porque a prova do Enem, gente, a prova do Enem, ela tem o caráter, obviamente que ela tem o caráter, né, seletivo, para que você tire uma nota para te aprovar no vestibular, em uma específica universidade que você escolha, mas a prova do Enem também tem um caráter de consciência social, entende? Por isso que cai tantas questões sobre a questão abolicionista, sobre a questão da escravidão no Brasil, sobre racismo, porque ela quer fazer uma reflexão nos alunos que estão fazendo essa prova sobre a desconstrução do racismo. E por que patrimônio, cultura e memória está aqui, ó, o Museu Nacional do Rio de Janeiro?
era o museu mais importante da história brasileira, pegou fogo no ano de 2018. Eu coloco ele aqui intencionalmente. Por que a prova do Enem cobra tanto patrimônio, cultura e memória? Porque ela quer fazer uma reflexão para que você entenda o que é patrimônio, o que é cultura e o que é memória. E qual a importância desse patrimônio, qual a importância dessa cultura e qual a importância dessa memória para vocês, para nós e para o povo brasileiro. É interessante que quando o brasileiro ele vai, por exemplo, para a Europa, é muito normal que ele visite um castelo medieval, ou ele está em Paris, ele vai no Museu do Louvre, ou ele frequente vários e vários museus, seja no campo ou nas grandes cidades europeias, né? Agora, aqui no Brasil, ele não conhece o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Parabéns, Mônica. Esse é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2018 e que foi destruído. E lá dentro tinha um acervo gigantesco. A Lei Áurea estava lá. O documento do ato do processo republicano brasileiro estava lá. A Lei Eusébio de Queiroz estava lá. O crânio da Luzia, que tinha mais de 11 mil anos, também estava lá. Material arqueológico encontrado no Brasil, em várias regiões brasileiras, estavam armazenados lá. Bibliografias do Brasil e de fora também eram armazenadas lá. O Museu Nacional já estava fechado já há algum tempo, pegou fogo em 2018 porque não foi preservado. Não foi preservado pelo governo brasileiro, pela instituição, pelo Estado brasileiro. O IPHAN não possui recursos suficientes para a preservação e para a fiscalização para ver se está sendo preservado todos os locais que são considerados patrimônios culturais brasileiros, ok? Bom, dando sequência, eu coloco aqui, justamente para que a gente possa fazer essa reflexão, né? Eu coloco aqui o Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas dando sequência, eu vou disponibilizar o slide para vocês no grupo, fiquem tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos, assim que terminar a aula eu disponibilizo o slide para vocês lá no nosso grupo. Tá aqui então, Patrimônio, Cultura e Memória, professor Tiago Kalev. Ok, gente, observe que eu coloco já na capa da nossa aula duas imagens importantes. Primeiro, uma roda de capoeira na cidade de Salvador, no Pelourinho, não sei se vocês conhecem esse mirante, fica bem no Pelourinho do Alto de Salvador, né? A capoeira, ela é considerada um patrimônio cultural brasileiro. Desde a era Vargas, foi considerado pela Unesco e pela ONU já nos anos 2000 um patrimônio cultural da humanidade. E a capoeira, ela é um patrimônio cultural imaterial, também conhecido como patrimônio cultural intangível. Então, imaterial ou intangível. Eu vou mostrar isso, eu vou explicar o que é isso para vocês, ainda hoje um pouquinho mais para frente. Então, a capoeira é um patrimônio cultural, Caleb? Sim. A capoeira faz parte da cultura brasileira? Sem dúvidas, inclusive já caiu na prova do Enem, né? A capoeira é importante, sim, principalmente no que se diz respeito à cultura afro-brasileira, para a população afro-brasileira que vive no Brasil, para entender os seus ancestrais que vieram do continente africano. Agora, a capoeira é uma luta misturado com uma música e misturado com uma dança. É a mistura de uma luta com música e dança, com instrumentos musicais e dança. A capoeira não pode ser considerada um patrimônio cultural material e nem pode ser tombado. Por isso que a capoeira é um patrimônio cultural imaterial ou intangível, que você não toca, que você não consegue tombar, que você não consegue, não é estruturável, não há uma estrutura física, mas não deixa de ser um patrimônio cultural, não deixa de ser parte da nossa cultura, parte da nossa memória. Não sei se vocês entenderam, mas cultura não significa que é concreto, né? Não significa que é concreto. Um prédio faz parte da nossa cultura, sem dúvidas. Só que em um prédio, ele é a cultura, um patrimônio cultural material. Então, eu tenho dois tipos de patrimônio histórico-cultural. O material
e o imaterial. A capoeira faz parte do patrimônio imaterial. Caleb, e o samba? O samba também é um patrimônio cultural imaterial. E o carnaval? Também é um patrimônio cultural imaterial. E o frevo, lá do Pernambuco? Também é um patrimônio cultural imaterial. E o que seria um patrimônio cultural material? Material. Aí você está olhando do lado esquerdo. Do lado esquerdo. No lado esquerdo, você está vendo um prédio. Vou dar uma dica. Uma igreja. É uma igreja. E aí eu quero perguntar para vocês. Vamos lá, mais uma vez, participem. A participação de vocês é importante. Vamos lá, vamos lá. Quem conhece esse prédio? Quem já viu esse prédio? Do lado esquerdo. A Mônica arrasou. Ó. Mas é sacanagem também, né? Tem uma galera aí da cidade de Goiás, já bateu firme, ó. Igreja da Boa Morte, Goiás Velho, né? Cidade de Goiás. Muito bem. Bom, essa igreja do lado esquerdo é a Igreja da Boa Morte, onde hoje é o Museu de Arte Sacra, né? Veiga Vale. Hoje, Museu de Arte Sacra Veiga Vale. Vamos contar um pouquinho da história desse local. A Igreja da Boa Morte, primeiro foi a casa de Bartolomeu, a primeira casa de Bartolomeu Bueno da Silva Filho. A primeira casa dele. Depois ele doou a casa para a Igreja Católica, que transformou a casa na Igreja da Boa Morte, que fica do lado da Praça do Coreto. Se você observar, nesse murinho aqui, ó, perto desse postinho, é o palácio, é o muro do Palácio do Conde dos Arcos, é a parede do Palácio Conde dos Arcos, né? E atrás, né, de frente, praticamente de frente com a igreja, se você estivesse de frente com a igreja, você estaria vendo a Praça do Coreto, que naquela época, né, no período colonial ou até no Império, era um local de intensa atividade comercial na cidade de Goiás. Então, esse patrimônio que vocês estão vendo aí, que é a Igreja da Boa Morte, atualmente, né, o Museu de Arte Sacra da cidade de Goiás. Esse patrimônio é material. Por que ele é material? Porque há um prédio. É um prédio, há uma estrutura física e por isso é um patrimônio cultural material e inclusive foi tombado. Aliás, gente, para aqueles que não sabem, a cidade de Goiás, o centro histórico da cidade de Goiás inteira, o centro inteiro é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Foi tombado e o centro histórico inteiro, desde 2000, é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Inclusive recebe verbas da ONU e da Unesco. E esse reconhecimento foi promovido pela Secretaria da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, o centro inteiro, tanto que se você quiser pintar uma fachada que seja sua casa ou um comércio, você precisa da autorização do IPHAN. O IPHAN é um Instituto Histórico Geográfico responsável pela preservação dos patrimônios históricos e dos patrimônios geográficos, ok? Então, de um lado eu tenho a capoeira é um patrimônio histórico imaterial. E de outro lado eu tenho a Igreja da Boa Morte, o centro histórico da cidade de Goiás, que é um patrimônio histórico material, ok? Agora, Caleb, eu tenho dificuldade de definir o que é cultura, eu tenho dificuldade de definir o que é patrimônio. Vamos lá, vamos definir então, vamos definir juntos isso aqui. Em primeiro lugar, o que é cultura? O que você tem como cultura? Na história, nós temos várias correntes históricas. Antigamente, os positivistas, né? Os positivistas valorizavam a cultura das elites. Depois veio os marxistas, influenciados por Karl Marx e Friedrich Engels, se preocuparam com a história econômica, né? Então, os positivistas com a história dos grandes personagens históricos. Os marxistas com a história econômica, principalmente com as lutas de classes. E no início do século XX, a partir de 1922, surge uma nova corrente histórica, criada por Marc Bloch e vários outros historiadores franceses. E essa nova corrente histórica passa a ser chamada de história cultural.
Nós, atualmente, vivemos a história cultural. Nós, historiadores, trabalhamos na perspectiva da história cultural. Marc Bloch, inclusive, fundador da Escola dos Análises, que era, na verdade, uma revista, a Revista dos Análises, criada em Paris, na França. Marc Bloch é frequentemente citado na própria Belém. Inclusive, no ano passado, tinha uma questão, um texto extraído da obra dele sobre a Idade Média. Então, Marc Bloch, historiador francês, desenvolveu uma revista onde vários outros pesquisadores, historiadores escreveram artigos, onde eles desenvolveram uma nova corrente histórica, chamada história cultural, onde eles definiam que tudo era história. Depende do ponto de vista e como essa história vai ser analisada. Para os culturalistas, olha o nome, culturalistas, então eles valorizam a história cultural. Para os culturalistas, o que é cultura? Cultura é um conjunto de significados criados e partilhados pelos homens e que dão sentido à sociedade. Nossa, Calef, que difícil, hein? Que difícil definição. Então, vamos facilitar a vida de vocês. O que é cultura? Cultura é tudo que está envolvendo uma sociedade. Suas crenças, ou seja, seus credos, seus costumes, sua forma de vestir, seu estilo musical, suas leis, linguagem, danças, músicas, roupas, doutrinas, tudo que faz parte da sociedade faz parte da cultura dessa sociedade. Então, cultura é um conjunto de significados, é um conjunto de coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa rotina e que dão sentido à nossa vida. Calef, sertanejo é cultura? É cultura, principalmente para a população, vamos falar do sertanejo mais antigo, para a população do interior do Brasil, que tinha o sertanejo como uma base cultural musical. O rock é uma cultura? Também é cultura. Sertanejo, rock, tudo é cultura. Tudo que faz parte de um grupo social, que faz parte da sociedade, é cultura. É cultura. Volto a reforçar. Músicas, roupas, doutrinas, leis, valores, credos. Tudo que faz parte do seu cotidiano, do nosso cotidiano, de uma cultura coletiva, é considerado cultura. Então, sertanejo é cultura, rock é cultura, samba é cultura, rap é cultura. Hábitos culturais religiosos também faz parte da cultura. Ok? Então, cultura é o estilo de vida de uma região, é o estilo de vida de uma região, é o estilo de vida de uma sociedade, é o estilo de vida de uma grande cidade, é o estilo de vida de uma pequena cidade, é um estilo de vida de um grupo, de um pequeno grupo. Eu tenho um grupo que gosta de andar de moto, usar roupa preta e escutar rock and roll. Esse é o nosso movimento cultural. Entende? Então, tudo é cultura. E não podemos ter preconceitos às demais culturas. Daí nasce um conceito chamado etnocentrismo. E o que seria o etnocentrismo? Etnocentrismo é quando você tem a sua base cultural como exemplo e desconsidera as demais culturas. A sua base cultural é o seu exemplo cultural e as demais culturas têm a mesma importância e o mesmo significado para outras sociedades, para outros grupos sociais. O etnocentrismo, ele é presente na sociedade até hoje, quando você vê, por exemplo. É muito engraçado isso, né? Eu que sou do interior, alguns de vocês também, eu tenho alunos aí lá da cidade de Goiás participando da específica, né? Quando a gente vê uma pessoa aqui em Goiânia, quando você vê um cara chegando todo arrumadão, um cowboy, falando, ah, lá o cowboy, que brega, né? Quem gosta do rock and roll, ou vê um cara com um cabelo, né, todo de rock e tal, todo estilo, ah, que brega. Essa visão de falar que ele é brega porque ele tem um estilo diferente do seu é chamado de etnocentrismo.
Etnocentrismo é quando você tem o seu grupo e a sua cultura como centro de toda uma base cultural, e você desconsidera as demais culturas, ok? Em uma sociedade, você tem várias bases culturais, vários estilos culturais, e eles precisam ser respeitados, principalmente numa sociedade democrática, ok? Perfeito? Bom, então, o que é cultura é fácil, né, Caleb? Então, ficou muito fácil, muito bem definido. Os meus hábitos culturais, meus costumes, meu estilo de vestir, meus estilos musicais, faz parte da cultura de um específico grupo da sociedade brasileira. Perfeito. Perfeito. Agora, vamos unir cultura com patrimônio? O que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui uma importância histórica para mim, para você, para todos nós. Repito, é tudo aquilo que possui uma importância histórica, cultural, para uma cidade, para uma pequena comunidade ou para um país. A capoeira, ela tem uma importância histórica para uma comunidade? A comunidade afro-brasileira, mesmo que não faça capoeira, considera a capoeira extremamente importante para a sua base cultural. Isso fica claro para vocês? A capoeira, o samba, o rap, tudo isso faz parte, inclusive tudo isso é considerado um patrimônio cultural, só que imaterial, ou também chamado de intangível. Mais para frente eu vou definir e vou separar isso para vocês. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade, como festas, danças, músicas, manifestações populares, arte, culinária, arquitetura, dentre outras. Caleb, então, o monumento na Praça Cívica dos Três Poderes, patrimônio cultural. A Praça Cívica, um patrimônio cultural. O coreto da cidade de Goiás, um patrimônio cultural. Tudo material. A música, o samba, o rap, patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural material, ele pode ser tombado. O material pode ser tombado. E tombado eu não estou falando de destruído, não. Tombado, preservado. Ele é tombado, não pode ser modificado, inclusive passa a ser fiscalizado por órgãos que são responsáveis pela preservação do patrimônio cultural. O IPHAN, em nível nacional, é responsável pela preservação do patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro. A ONU e a Unesco são instituições internacionais que são responsáveis pela preservação de patrimônios culturais imateriais. Tanto o patrimônio cultural material como imaterial, ele deve ser preservado. Ok? A pamonha ela não é um patrimônio cultural material, mas o saber fazer a pamonha é um patrimônio cultural imaterial. Saber fazer. Porque o saber fazer faz parte do imaterial. O saber fazer o empadão goiano, tem tese de doutorado que fala sobre o saber fazer o empadão goiano. O saber fazer a pamonha, o saber fazer o biscoito mineiro é o patrimônio cultural imaterial. O imaterial são as músicas, as danças, as festas, os louvores e principalmente o saber fazer. Caleb, como preservar o patrimônio cultural material? O material é você preservar a estrutura, o prédio. Agora, o imaterial, a melhor forma de preservar é promovendo educações patrimoniais, que eu, por exemplo, estou fazendo mestrado em cima disso, para me tornar um agente patrimonial, onde você faz uma preservação e educação patrimonial, para você preservar
o imaterial. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, minha proposta é escrever sobre o louvor a Santo Antônio da cidade de Santa Rita do Novo Destino. É uma cidade do interior de Goiás. É uma festa, é um louvor, uma procissão a Santo Antônio. Lá tem comidas, danças e fogueiras. Esse louvor é um patrimônio cultural imaterial. Como é que eu preservo? Eu tiro fotos, faço filmagens, eu registro em documentação, e aí sim, através do registro, eu preservo o patrimônio cultural imaterial. O material, você preserva a estrutura, prédio, o monumento, o centro histórico, um castelo medieval, uma igreja. O imaterial através do registro, para que ele não se perca com o passar dos séculos, principalmente com o passar dos séculos, ok? Perfeito? O movimento Black Lives Matter pode ser um patrimônio cultural recente? Olha só, um patrimônio, para ele ser considerado um patrimônio cultural, ele tem que ser reconhecido como um patrimônio cultural. Ok? Não é tudo. Ele tem que ser reconhecido como um patrimônio. Tudo é cultura. Tudo é cultura. Agora, para se tornar um patrimônio, ele tem que ser reconhecido por instituições. Entende? O sertanejo ele já foi reconhecido como um movimento musical que se tornou um patrimônio cultural do interior do Brasil, principalmente Goiás, Mato Grosso. Ele tem que ser reconhecido por instituições que promovem a preservação desse patrimônio. Entende? Ele pode até se tornar, mas ele precisa ser reconhecido por agentes patrimoniais. E tem um detalhe. Quem determina o reconhecimento de uma cultura ou de um patrimônio? Calef, é você que está fazendo mestrado, ou é o doutor ou pós-doutor? Não. Quem reconhece como patrimônio é a comunidade que vive junto com esse patrimônio. Entende? Por exemplo, por que eu quis escrever sobre o louvor a Santo Antônio? Porque eu percebi em um levantamento patrimonial que o louvor a Santo Antônio é uma das festas mais comemoradas na cidade de Santa Rita do Novo Destino. Então, para 90% da população daquela cidade, a festa é importantíssima. Então, se ela é importantíssima para 90% da cidade, ela é um patrimônio cultural. E como é um louvor, ela é um patrimônio cultural imaterial. Show de bola? Para preservar o patrimônio imaterial, devemos transformar em um patrimônio material? Não tem como. Não tem como transformar o imaterial no material. Patrimônio material, quer ver? Vou até dar um exemplo para vocês, vou passar aqui para você entender. Patrimônio material é esse aqui, ó. Esse aqui é o Pelourinho de Salvador. Isso é material, tá vendo os prédios? São prédios tombados como patrimônio material e são preservados. E existem instituições, o IPHAN em nível nacional, a ONU e a Unesco em nível internacional, já que o Pelourinho de Salvador é igual, Felipe, à cidade de Goiás. Um patrimônio cultural da humanidade. Agora, você não transforma o imaterial no material. Não tem como. Como é que você transforma a música, uma dança, no algo material? Não tem jeito. O imaterial ele é preservado através dos registros desse patrimônio. E aí atualmente você pode registrar através de documentos históricos, você pode registrar através de uma filmagem, você pode registrar através de uma foto. Mas não tem como transformar o material no imaterial, ok? Professor, o X-Salada agora é patrimônio cultural aqui em Goiás, né? Eles estavam, Samara, falando sobre isso, né? Eles estavam falando sobre transformar na verdade, eu acho que até o pit dog, né? O pit dog, se não X-Salada, o pit dog, se eu não me engano, em um patrimônio cultural. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu, mas há um debate sobre isso mesmo. E é um patrimônio goiano, né? Porque se você só vê, basicamente, no estado de Goiás, é um pit dogzão mesmo, né? Eles estão trabalhando na ideia de transformar o pit dog em um patrimônio cultural material goiano, né? Agora, o X-Salada ele é uma comida.
O saber fazer o x-salada pode ser considerado um patrimônio cultural imaterial. Mas aí é o saber fazer o x-salada vai ser considerado um patrimônio cultural imaterial. Então, material, ele é palpável, ele é tangível, você pode tocar. Ele é um prédio, ele é um monumento, é as pedras do centro histórico da cidade de Goiás, né? Ele é um pelourinho, ele é um coreto, ele é material, ele é um objeto histórico, uma panela de barro, né? Que era utilizada, por exemplo, para fazer a feijoada dentro da senzala. Isso é material, palpável. Você toca, você pega. Então, patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis ou imóveis, existente em um país cuja conservação seja de interesse público, ou público regional, nacional ou internacional, que é o caso, por exemplo, ou cidade de Goiás é um patrimônio histórico da humanidade. O Centro Histórico da cidade de Goiás recebe visitações, preservação e até muitas vezes investimento da ONU e da Unesco. Já a Pirenópolis é considerado um patrimônio cultural brasileiro. Existe uma diferença. Cultural brasileiro, porque é reconhecido pelo povo brasileiro, e patrimônio cultural da humanidade é porque é reconhecido pela humanidade, e aí deve ser preservado para a humanidade, porque é importante para a humanidade, que é o caso do Pelourinho, de Salvador, que é o caso do Centro Histórico da cidade de Goiás. Beleza? Então, o material ele é palpável, e o imaterial, também chamado de intangível. Esse é a música, é o louvor, é a cerimônia, é a dança. Eu até dei 2 exemplos aqui mais para frente para vocês verem, ok? Deve ser mais difícil preservar um... Na verdade, durante muito tempo, preservava-se só o patrimônio cultural material. Até que no Brasil, Mário de Andrade decidiu, então, iniciar um movimento de preservação do patrimônio cultural imaterial. É muito mais difícil. Ele é preservado passando de geração para geração, de ancestral para ancestral. Como, por exemplo, música, como saber fazer o empadão. Cara, tem teses de doutorado sobre o saber fazer o empadão goiano. Inclusive, a professora, foi minha professora, chama Gláucia Peclá, ela escreveu sobre o saber fazer o empadão goiano. As senhorinhas da cidade de Goiás fazendo empadão goiano. Tal como, por exemplo, o saber fazer o pitidó ou o x-salada goiano. Ok? Quais as condições para um lugar se tornar um patrimônio da humanidade? Essa foi uma pergunta fantástica, Letícia. Esse local ele tem que ter uma importância histórica para a humanidade. Por exemplo, a cidade de Goiás. A cidade de Goiás é uma cidade que foi a primeira capital do estado de Goiás, onde teve uma grande movimentação de escravos, onde teve uma grande movimentação de imigrantes, de europeus, de africanos, onde teve uma intensa exploração de ouro e que tem um respaldo histórico tão importante que não é importante só para o povo goiano ou para o povo brasileiro, é importante para a humanidade. Aí ele passa a ser reconhecido pela ONU, pela Unesco ou por outras instituições internacionais como um patrimônio da humanidade. Ok? Perfeito? Então, o imaterial abrange as expressões culturais, as tradições de um grupo, que preservem em respeito da sua ancestralidade para gerações futuras. É você preservar a sua memória para gerações futuras. Festas, danças, expressões, lendas, músicas, costumes, todo tipo de tradição. Aqui eu coloquei 2 exemplos bem legais. O frevo do Pernambuco. O frevo do Pernambuco é um patrimônio imaterial, é uma dança. E o carnaval da cidade do Rio de Janeiro é um patrimônio cultural imaterial. Mesmo que use coisas materiais, como, por exemplo, né, no frevo, você usa lá, né, como é que chama, gente? Como é que chama o negocinho que eles ficam rodando? Me ajuda aí, esqueci.
Fugiu da minha cabeça o negocinho que eles ficam rodando lá durante a dança? Ué, como é que foge da minha cabeça? Como é que chama? Daquele... Um guarda-chuvinho, isso, perfeito. Fugiu, Felipe, fugiu da minha cabeça. Eles usam o guarda-chuva, mesmo que eles usem algo material, que é o guarda-chuva, que eles ficam rodando durante a dança, né? É tipo um guarda-chuva mesmo, Felipe. Mesmo usando algo material, não significa que o frevo é material, ele é imaterial. Mesmo no carnaval, usando lá os carros alegóricos, e os carros alegóricos é algo material, não é considerado um patrimônio cultural material. Ele é imaterial, é uma dança, é uma festa, é um louvor, é uma cerimônia, é um saber fazer. Ok? Perfeito? Tranquilo? E para a gente poder finalizar a nossa aula, temos aí 5 minutinhos para a gente poder finalizar, é a sombrinha do frevo, é isso mesmo, Letícia. Para a gente poder finalizar, a memória, né? E aí eu tenho a memória individual, que é a memória individual de cada ser humano, de cada pessoa, mas o que importa para a gente na memória cultural é principalmente a memória coletiva. A memória não é só aquilo que você preserva na sua memória individual, não. A memória é aquilo que define a identidade da população futura. Por que eu preciso da memória dos meus ancestrais? Porque para existir o Tiago Calef, o professor Tiago Calef, foi necessário a existência de vários ancestrais anteriores que migraram de outros países, inclusive para o Brasil. Entende? Então, a memória ela é importante porque ela define a nossa identidade cultural. Ok? Em um aspecto geral, a memória histórica é essencial para a manutenção das atividades de uma determinada sociedade no longo prazo, porque fornece as bases para a sobrevivência da forma de vida de uma sociedade. Sem a sua memória, a sociedade desaparece, porque ela passa a não ter identidade. Resumidamente, a memória histórica ela é importante, a memória cultural ela é importante para a preservação dos costumes de uma sociedade, para a formação da identidade de uma sociedade. A memória individual, ela é importante para a individualidade de cada pessoa, mas a memória coletiva, ela é importante para a manutenção de uma base cultural para todo mundo, para a existência de uma sociedade ou de um grupo social. Ok? Perfeito? Fala comigo. Dúvidas? Dúvidas, gente? Então, cultura. Tudo é cultura. Já dizia Caetano Veloso, tudo é cultura. Basta você começar a entender a importância da cultura musical dentro de uma sociedade. Essas eram as falas de Caetano Veloso. Gestos, costumes, tradições, doutrinas, tudo que faz parte de uma sociedade faz parte da cultura dessa sociedade. O patrimônio cultural, ele pode ser material ou imaterial. Seja material, prédios, monumentos, centros históricos, castelos, ou seja imaterial, com festas, danças e músicas, ele é preservado porque preservamos um patrimônio para registrar a nossa cultura, para registrar a nossa memória e formar a nossa identidade. Show de bola ou não? Top 1 Enem. Até o ano passado, esse ano, eu, para te falar bem a verdade, ainda considero top 1 Enem, viu? É um conteúdo que nunca esteve fora. É que o ano passado teve muitas questões sobre africanos na prova do Enem, mas esse aqui geralmente é uma questão, mas sempre, todas as provas do Enem têm algo sobre cultura, patrimônio, memória, identidade e tudo mais. Dúvidas? Fala comigo. Dúvidas? Show de bola. Gente, só para a gente poder então estar finalizando, né? Eu vou mandar para vocês no grupo agora, vou terminar a aula, eu vou mandar no grupo agora os slides. A gente vai estar disponibilizando a aula gravada para aqueles que não puderam assistir, tem vários alunos que não puderam comparecer a essa primeira aula. E vou estar disponibilizando um material para vocês no grupo também, mais para o final da semana, para que vocês possam fazer uma lista
E aí, na semana que vem, durante o nosso plantão, a gente vai, então, resolver essas questões que fazem parte de patrimônio, cultura e memória. Show de bola? Belezinha? Então, beijos para vocês, uma ótima semana, até semana que vem. De nada, gente. Beijão.